O Inhotim, que completa 20 anos, é lugar de encontro. Entre a Mata Atlântica e o Cerrado, entre arte, natureza e educação, e principalmente entre pessoas. Este é o primeiro vídeo de uma série de encontros no solo fértil que é o Inhotim. Para começar, compartilhamos a história de duas mulheres que iniciaram suas trajetórias profissionais e artísticas aqui. F. Godoy vem de Sete Lagoas e reside em Belo Horizonte. Ela se define como uma artista visual míope. Dulce Fonseca é de Brumadinho e é coordenadora do programa educativo do Palácio das Artes e da Câmara 7. Os caminhos de Dulce e F se cruzaram aqui anos atrás, sob a orientação de Maria Eugênia, uma importante liderança na história da educação do museu. E, por meio de cartas escritas por Maria Eugênia, fazemos correspondências com o passado e o futuro. As cartas dão início a uma conversa sobre formação e o potencial deste museu, que é único no mundo. Maria Eugênia é o nome científico da pitanga. Tenho certeza absoluta que Maria Eugênia é quem dá os contornos do que vai se tornar a educação em Inhotim. E mais do que isso, é Maria Eugênia que vai dar os contornos também do que vai se tornar essa relação de Inhotim com o território. Eu frequento Inhotim desde 2006, há 20 anos, e eu entro em Inhotim com a mesma emoção da primeira vez, até hoje. Uau! A mesma emoção da primeira vez. E acho que isso se deve muito à forma como Maria Eugênia conduziu esse acolhimento, né? Esse espaço de pertencimento aqui dentro. Eu descobri a palavra acolhimento com ela, sabe? Nesses processos de formação mesmo, de entender que não era arte e educação, né? Era arte e educação, sabe? De fazer com que a gente pensasse isso junto também. Eu entrei muito crua aqui, Dulce, muito crua. Eu tava no segundo período da faculdade, e você ainda menor de idade, né? Então eu acho que a gente foi crescendo com esse espaço, né? A primeira vez que eu vim em Inhotim, eu vim com a escola, 2006, tinha acabado de abrir pra escola. E minha escola foi uma das primeiras a vir, e eu cheguei em casa super empolgada. Mãe, a gente vai no Inhotim, tinha acabado de passar na TV. Uau. Primeira vez que eu vim aqui. Adolescente. Fazendo visita mediada. A minha primeira vez aqui foi já pra trabalhar. Porque eu não conhecia, tava na faculdade, né, na Guinhar. E aí já vim pra, sabe? E aí eu conheci Maria Eugênia. E aí ela que me apresentou tudo, trouxe essa noção espacial também, né? Porque pra mim, entrar na Universidade de Arte era desenhar para fazer cartoon, para fazer tirinha de jornal. Era o que eu sabia fazer, né? E aí aqui expandiu muito. E aí eu não tinha, assim, nenhuma noção do que era arte performativa, instalação. Isso tudo eu fui aprendendo aqui. Eu sinto que esse espaço realmente tem uma força formadora mesmo. E aí eu fui aprendendo isso mais e mais com os projetos, né? O Descentralizando, conheci vocês no Lab. E aí foi aí também que eu comecei a pensar em residências de arte. E aí eu fui expandindo esse meu lado de poder, fora da faculdade, construir uma carreira artística e também uma carreira de formação, né? E era justamente isso, o laboratório como lugar da experimentação, né? A gente vai experimentando e fazendo as pesquisas a partir das descobertas que vão sendo construídas ali no processo, né? E por isso que eu fiquei tanto tempo aqui. Em 2007, o Inhotim, ele contacta as escolas pedindo indicações de estudantes que eles acham que teriam aptidões para esse processo. E esse primeiro módulo, eu tô com 14 anos. Ele vai investigar a cidade. Então a gente passa pouco tempo dentro do Inhotim, de fato, mas a gente vai para as nossas próprias comunidades. Então esse grupo de jovens levanta o que tem de interessante na própria comunidade e vai todo mundo para lá para investigar. E aí a gente faz um trabalho final,
que é uma intervenção artística coletiva. Depois isso vira uma exposição na Casa de Cultura Carmita Passos, que é um espaço da cidade, então a gente faz essa ocupação também. E tem um projeto final que é uma ocupação da Praça da Rodoviária. E aí nasce o módulo 2 do Laboratório Inhotim, que investigou a cidade e agora vai investigar o museu. E é uma vivência muito próxima, né? De sentar na frente do Chris Burden e falar assim, por que você quis tomar um tiro no braço? Eu lembro que eu era muito tímida, mesmo. E eu só andava com o cabelo preso, assim, muito assim. Eu lembro. E depois que eu conversei com o Chris Burden, eu nunca mais prendi o cabelo. Olha! Acho que foi sim, não sei o que houve naquele dia. Transformou, né? E essa é a palavra do laboratório. É um lugar de transformação das pessoas. Uau. E aí que você se torna educadora? Aí eu vou pro estágio. Aí a gente faz estágio juntas. Sim, mesmo uniforme. Muitos projetos que eu acho que... A formação de professores também que aconteceu nas escolas, né? E aí imagina a gente aqui se formando ainda, processo universitário, formando professores. É uma deshierarquia, né? Tipo, que eu acho muito importante no processo de formação de qualquer pessoa. Uhum. E essa coisa de entender que todos aprendemos juntos mesmo, né? Sim. E é o processo de mediação. Total. Eu lembro que nessa época que a gente se aproxima, né? Porque teve esse episódio de eu poder sair do país, eu fiquei desesperada. Eu falei assim, o que eu faço, Maria Eugênia? Porque eu tava com medo de perder o emprego, sabe? Tipo, de sair daqui e nunca mais voltar, porque eu ia ficar 10 dias fora. E aí ela falou assim, ela pegou minha mãozinha e falou assim, não, olha só, F, a gente tem já uma conversa, o Lab já tá conversando com o acervo da Tate Modern lá em Londres. Então a gente faz o seguinte, a gente faz uma visita sua lá, como o educativo do Inhotim, e você traz pra gente essa resposta do que você viveu lá. E eu lembro que você levou um presente nosso pra eles. Sim. O que era? Eu não lembro mais. Eram uns desenhos, umas cartas. Eu fiz uma grande cabeça e eu jogava essa cabeça pra cima e pegava ela de volta. Aí alguns desenhos caíam pra fora dessa boca e eu desenrolava, entregava pras pessoas que estavam assistindo. Eu fiz isso fora do museu e depois entrei pra dentro do museu e continuei fazendo, igual uma doida. Aí vieram alguns guardas e falaram assim, ei, você não pode fazer isso não. É em inglês, eu não falo inglês, aí eu continuei fazendo. E aí que chegou o pessoal do educativo e o pessoal me levou pra conhecer o espaço educativo deles. Mas era uma ação muito de correspondência mesmo, né? Que era uma coisa que eu ia trazer para vocês do Lab, né, como uma estagiáriazinha, trazendo para vocês de volta, e também com o educativo de lá. E eu achei assim que foi uma oportunidade única, porque estava tendo ainda uma exposição individual da Yayoi Kusama, então tipo eu pude ver assim em primeira mão tudo e eu acho que eu volto para Inhotim assim muito mais empoderado, sabe? Tipo muito mais feliz e entendendo que esse espaço podia fazer eu crescer mais e mais, sabe? Durante muito tempo eu coloquei na minha bio de artista que quando eu tinha 7 anos de idade, eu ia muito pro Rio de Janeiro passar férias com a minha madrinha, que namorava uma mulher que eu chamava de tia, mas que na verdade, né, não era da minha família. Mas eu também não sabia dessa relação das duas como namoradas. Elas meio que escondiam isso da família. Eu achava que eram melhores amigas. E a mãe dessa mulher, né, a minha avó postiça, se chamava Carmen. E ela pegou a minha mãozinha assim, olhou, fez um carinho, pegou e falou assim,
tá escrito aqui, você vai ser artista. E aí eu acreditei. Simplesmente. E aí eu trouxe isso pra minha vida, assim. Na minha bio de artista, eu sempre falo. Com 7 anos de idade, uma pessoa mais velha me disse que eu ia ser artista e desde então eu acreditei nisso. E aí eu nunca tive dúvidas que eu poderia trilhar uma carreira artística. Eu queria ser agrônoma. Quê? Eu cresci... De pilotar trator? Também. Eu cresci numa família... Meu pai, agricultor, lavrador, né? Uhum. Viveu nosso sustento foi da enxada durante toda a nossa vida. E aí eu tinha certeza que eu ia trabalhar com ele na terra. Vou fazer agronomia, vou voltar e vou trabalhar aqui com meu pai. E aí, em Inhotim. Né? Venho pra cá com 14 anos, começo a ter uma trajetória aqui. Vou ficando. Chega a época do vestibular. E eu percebo que eu estou imersa já num processo de pesquisa artística, de arte-educação, de experimentação, que eu falo, gente, existe já uma trajetória consolidada, o que eu faço com ela, né? Mas existe ali minha agronomia. Seu desejo, né? Vou tentar os dois. Uau! E aí eu fiz um trato comigo mesma, que vou tentar as 2 universidades públicas que eu quero fazer, que é a Universidade Federal de Viçosa e o UFMG. O resultado que sai primeiro. Se eu tiver passado, eu nunca vou olhar o outro. E aí o UFMG sai primeiro, eu sou aprovada no vestibular, vou fazer Belas Artes e eu nunca soube se eu fui aprovada no vestibular de agronomia, nunca olhei. Vamos olhar! Não sei se tem jeito e eu não quero olhar, porque eu tenho muito medo. Né? Pensando o Dulce antes de Inhotim, então Dulce até os seus 14 anos. Vamos pôr 13, que foi o primeiro contato, né? O que eu vejo é que eu talvez tivesse um foco, como se eu olhasse o mundo através de um binóculo, focando exatamente em alguns aspectos. E quando eu venho para Inhotim, esse mundo ele se expande. Ai, e eu que tenho lindo. uma premissa que Inhotim tem que ser o quintal da minha casa. Mas Sou moradora de Brumadinho e Inhotim tem que ser o quintal da minha casa. E eu quero que todo mundo de Brumadinho olhe pra cá com esse mesmo olhar. Gente, aqui é o nosso quintal. Total. Venham, né? Ocupem, participem. É sempre tempo de Inhotim. É sempre tempo de encontro. Eu encontrei experimentação, eu encontrei processo, pesquisa, conhecimento, vivência. Eu encontrei dúvidas e incertezas. Eu encontrei uma casa de pau a pique no estacionamento. Ai, sim. Que eu mesma fiz. Construiu. Com um monte de gente. Total. Lindo, lindo. Eu encontrei plantas que eu não imaginava conhecer. Nossa, com certeza. Eu encontrei uma palmeira azul, que chama? Uhum. Uma palmeira azul desse tamaninho, que hoje tá lá, ó. Eu encontrei uma árvore de boné. Ah, mentira. Onde? Uma árvore de boné. Eu encontrei papéis variados onde as pessoas escreviam seus sonhos. Eu encontrei amores. Eu encontrei muitas palavras, muitas perguntas. Eu encontrei muitas perguntas, eu encontrei muitas questões. Eu encontrei comigo mesma. Eu encontrei com gente que eu nem pensava que eu ia encontrar. Eu encontrei comigo criança. Algumas vezes, em algumas visitas. Encontrei outros caminhos. Eu encontrei sonhos, eu encontrei déjà vus. Acabei de ter um agora, inclusive. Parece que a gente já tava aqui. A gente já tava.